Boa noite. Boa noite. Datafolha divulga daqui a pouco nova pesquisa para presidente. Falta pouco. Brasileiros decidem no domingo quem vai ocupar o Palácio do Planalto. Bolsonaro critica a divisão em seu partido na eleição para o governo paulista. O candidato pediu prioridade na busca de votos para ele e não na briga entre Dória e França. Há 3 dias da votação, Haddad ainda fala em contar com o apoio de Ciro Gomes. O candidato reafirmou a confiança numa onda de virada para reverter a desvantagem. Em São Paulo, o Datafolha mostra Dória com 52% e França com 48% dos votos válidos. Nossa reportagem faz um balanço da tensão da campanha e das propostas dos candidatos. Mulheres grávidas e mães acusadas de tráfico vão ter direito à prisão domiciliar. A decisão do Supremo determina que os filhos devem ter até 12 anos. Morre mais uma vítima do tiroteio entre policiais civis, paulistas e mineiros. Foi o dono da empresa de segurança que levou a escolta de São Paulo a Juiz de Fora. O Jornal da Gazeta está no ar. Foi divulgada agora há pouco mais uma pesquisa Datafolha para a sucessão do governo de São Paulo. O candidato João Dória, do PSDB, aparece com 52% dos votos válidos. Márcio França, do PSB, tem 48%. Mais detalhes das pesquisas Datafolha ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. 28 venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades vão começar a trabalhar no Serviço de Limpeza de São Paulo no programa Trabalho Novo, criado originalmente para empregar moradores de rua. Hoje foi dia de festa, de fotografias com o novo uniforme, de comemorar o emprego com carteira assinada. Mas na hora de lembrar das dificuldades que enfrentaram até chegar aqui, vem o nó na garganta. Todo el apoyo suficiente y el amor que nunca pudimos tener en nuestro país, lo estamos recibiendo en este lugar. Orlando tem curso superior e perdeu o emprego na área de engenharia elétrica em uma petroleira na Venezuela. Sem ter como sustentar os 3 filhos, resolveu tentar a vida no Brasil. Ele mora há 6 meses em um centro de acolhida em Sapopemba, na Zona Leste, e não está nem um pouco incomodado com o serviço de gari. Lo interesante es uno tener paz en la vida e ter o sustento diário da família. A única mulher do grupo é Ângela, que está em São Paulo há apenas 2 meses. Com o emprego, ela pretende ajudar a família que ficou na Venezuela. Estou preparada para eu sei que o emprego pode ser um pouquinho difícil, mas todo o trabalho é bom. Uno só tem que tratar de fazer as coisas o melhor possível. Desde abril, quando o governo federal e o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados iniciaram o processo de retirada de venezuelanos de Roraima para a chamada interiorização, a cidade de São Paulo recebeu 307 imigrantes do país. Eles foram encaminhados aos centros de acolhida e 81, incluindo os novos contratados de hoje, já conseguiram um emprego. Essa turma vai varrer ruas na Zona Norte de São Paulo. São ao todo 28, contratados pela Trevo Ambiental, empresa que presta serviço de limpeza para a Prefeitura, dentro do programa Emprego Novo, criado originalmente para encaminhar moradores de rua para o mercado de trabalho. Eles vão receber um salário de R$ 1.234 por 8 horas de trabalho e terão direito aos mesmos benefícios dos brasileiros que atuam na função. Negar a atenção a eles seria negar a própria história da cidade de São Paulo. Acho que temos poucos descendentes de indígenas aqui na cidade de São Paulo. É tudo descendente de imigrante, sejam eles italianos, japoneses, libaneses, sejam eles baianos, paranaenses, enfim. Aqui a cidade de São Paulo só é o que é porque a gente recebeu uma quantidade imensa de imigrantes. Negar atendimento a eles é negar a própria história da cidade de São Paulo. O Datafolha acaba de divulgar mais uma pesquisa eleitoral para o segundo turno da disputa presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 56% dos votos válidos. O candidato Fernando Haddad, do PT, tem 44%. A distância entre os dois é de 12 pontos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha nas redes sociais e pediu o empenho dos aliados para esta reta final de campanha.
O primeiro compromisso do candidato foi em sua residência na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O presidenciável recebeu a visita de integrantes do grupo Mulheres com Bolsonaro. Depois ele saiu para gravar últimas imagens para o horário eleitoral e material para a internet. No fim da tarde, numa rápida coletiva de imprensa, Bolsonaro criticou o Acordo de Paris, mas afirmou que, se eleito, não vai retirar o Brasil do Pacto sobre Mudanças Climáticas. O presidenciável falou ainda que não quer guerra com a Venezuela ou com outro país e que vai buscar a ONU para tratar da questão dos refugiados venezuelanos. Realmente, a Roraima não suporta a quantidade de venezuelanos que tem entrado lá. E o governo não pode dar as costas para a Venezuela ou apenas pagar a missão para o Exército, como vem fazendo no momento, solucionar o problema. Durante uma transmissão ao vivo pela internet, Bolsonaro criticou o racha do seu partido aqui em São Paulo. A direção nacional do PSL declarou neutralidade na disputa paulista. No entanto, uma ala liderada pelo senador eleito Major Olímpio apoia o governador e candidato à reeleição Márcio França, do PSB. Outra ala, liderada pela deputada federal eleita Joyce Hasselmann, faz campanha ao lado de João Dória, do PSDB. Segundo Bolsonaro, o esforço para candidatos a governos estaduais está deixando de lado a campanha dele ao Palácio do Planalto. A gente apela para os deputados, senadores, que se preocupe não com as campanhas para governador do seu estado. Estou vendo São Paulo, uma briga em São Paulo. Em vez de brigar pelo meu voto para mim, fica um apoiando um candidato apoiando o outro. Pô, tem que ter... Vocês têm que dar uma devida resposta, pô. Pelo amor de Deus, os deputados eleitos de São Paulo. O objetivo de vocês é Jair Bolsonaro, depois é França ou Dória. Bolsonaro cobrou ainda empenho dos aliados. Eu apelo aos parlamentares que entrem nessa briga. Não acabou a eleição ainda. Pô, vocês sabem, vocês se elegeram 52 do meu partido, em grande parte pelo meu trabalho candidato a presidente da República. Vocês têm seus méritos também. Mas vão deixar bem claro que ninguém acreditava que um partido com 8 segundos de televisão e sem fundo partidário, quase zerado, fizesse uma bancada de 52. Aqui em São Paulo, Fernando Haddad, do PT, disse hoje que esta é a campanha mais baixa de todos os tempos e a culpa do adversário do PSL. Pela manhã, Fernando Haddad esteve neste hotel na região do Paraíso, zona sul da capital paulista, onde se reuniu com integrantes da Missão de Observação das Eleições Brasileiras da OEA, Organização dos Estados Americanos, chefiada pela ex-presidente da Costa Rica, Laura Tintidia. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, e o ex-ministro de Relações Exteriores de Lula, Celso Amorim, também participaram do encontro. Durou cerca de 40 minutos. A reunião não pôde ser acompanhada pela imprensa. Na saída, o candidato do PT à presidência deu uma entrevista coletiva e disse que entregou à comissão um documento com denúncias sobre o processo eleitoral. Cada coisa que eu recebo por rede social, uma coisa... Nunca vi uma campanha como essa. É a campanha mais baixa de todos os tempos, porque ele quis criar esse clima. Esse clima favorece a candidatura dele. Há 3 dias das eleições, Fernando Haddad ainda espera o apoio mais explícito de políticos importantes para tentar derrotar Jair Bolsonaro, do PSL. Entre eles, Ciro Gomes, do PDT, que ainda não manifestou abertamente o seu apoio. Haddad disse que vem conversando com o partido de Ciro para tentar convencê-lo a compor o que o petista vem chamando de uma onda da virada. Fica mais fácil com o Ciro, claramente. Marina ajuda, a Goldman ajuda, Alberto Goldman manifestou apoio, ex-presidente do PSDB, importante apoio, porque sinaliza que também os setores mais centristas estão preocupados com o significado para o mundo da eleição de uma pessoa com as características do Bolsonaro. À tarde, o candidato petista seguiu para o Nordeste. O último compromisso público de hoje foi no Recife. Segundo Haddad, no sábado, ele encerra a campanha na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. No entanto, o ex-prefeito negou que a ida à periferia da cidade seja uma resposta ao discurso do rapper Mano Brown. Nesta semana, o cantor cobrou que o PT retomasse a comunicação com suas bases. De acordo com Haddad, o ato já estava planejado.
E após o encontro com o candidato do PT, Laura Tintilha, chefe da missão da OEA, que observa as eleições no país, declarou que a propagação de fake news no Brasil é um acontecimento nunca visto antes no mundo. É o uso da notícia falsa para movilizar las voluntades de las personas, las voluntades de los ciudadanos. El fenómeno que estamos viendo en Brasil quizás no tiene precedentes. Se está utilizando una red privada que es el WhatsApp. Es una red que presenta muchas complejidades para poder accesar por parte de las autoridades y realizar algunas investigaciones. Es una red que genera mucha confiança en la gente. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. A diferença, segundo a Datafolha, entre Jair Bolsonaro e Lula, Haddad, é de 12 pontos. É uma diferença grande, a ponto do Montenegro, o presidente do Ibope, dizer que a eleição está decidida, resta saber qual é que vai ser a margem, né? Quantos votos vão definir a diferença entre um candidato e outro. Isso acontece no momento em que o Lula divulgou uma carta, e nessa carta o Lula disse que ele é vítima da Rede Globo, da imprensa e da justiça parcial, né? Ele esqueceu que a Petrobras foi saqueada, que o Brasil saiu desse saque com 14 milhões de desempregados e que essa conta está sendo apresentada nessa eleição. A verdade é que nessa carta também o Lula praticamente desautoriza a mudança que foi feita para tentar enganar a trouxa e pegar eleitores de outros partidos, principalmente da esquerda, né? Eu não entendo, por exemplo, o esforço que o Haddad está fazendo para conquistar o Ciro, que o Ciro queria ser terceira via e foi em terceiro lugar. Uma votação decepcionante. De qualquer maneira, se o Ciro lançar o apoio, não vai mudar nada, praticamente nada. O que eu estou dizendo, o que eu repito, é que o Haddad não é o candidato é o Lula e está provado isso na carta do Lula, quando o Lula soltou a carta exatamente para dizer isso, que o candidato é ele e que não adianta o boneco do ventríloco ficar fazendo estripulias, tirando o retrato dele da chapa, trocando a cor vermelha pela verde e amarela, etc., né? Então, o que vai acontecer domingo, eu não sei. Eu não dou um aposto completamente em pesquisa, então eu aposto do velho Chacrinha, que dizia que a eleição só acaba quando termina. Agora, a verdade é a seguinte: seja qual for o resultado, ele vai medir o que realmente interessa na eleição. O amor, o apreço, a devoção ao Lula e um saco cheio da população contra o Lula. É uma eleição que se resolve com um dilema shakespeariano. É o capitão contra o ladrão. Quem vai decidir isso será o povo brasileiro. Eu volto terça-feira, direto ao assunto, já com a eleição decidida. Em pé. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho vai ter que dar explicação ao Conselho Nacional de Justiça sobre declarações dadas depois de encontro com o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. O ministro Ives Gandra Filho visitou o presidenciável na última segunda-feira e disse que apresentou ao candidato as preocupações do judiciário. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, pediu que Ives Gandra Filho apresente os esclarecimentos em até 15 dias. O ministro do TST é o 10º magistrado notificado pelo corregedor para dar explicações nessas eleições. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Carlos Zaratini, deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo. Eles vão falar das eleições. Na reta final da campanha para o governo de São Paulo, o levantamento do Jornal da Gazeta indica quais são as regiões mais visitadas e quais são os assuntos mais abordados pelos candidatos Márcio França, do PSB, e João Dória, do PSDB. A disputa é marcada por acusações e troca de farpas. Durante os 20 dias de campanha no segundo turno, os ataques vieram dos dois lados. A discórdia que ele mesmo plantou.
o jeito dele se conduzir. Márcio França devia cuidar do seu partido, nós cuidamos do nosso. Em várias investidas, João Dória tentou se aproximar do favorito nas pesquisas na disputa nacional, mas não conseguiu o apoio declarado de Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, procurou associar o adversário ao PT, já que o partido de Márcio França, o PSB, decidiu apoiar Fernando Haddad para a presidência da República. Por outro lado, França procurou exibir o apoio que recebeu do senador eleito Major Olímpio, presidente do PSL em São Paulo, o partido de Bolsonaro, e explorou na campanha o fato de Dória ter deixado a prefeitura de São Paulo menos de 1 ano e meio depois de assumir, tendo prometido cumprir o mandato inteiro de 4 anos. A propaganda eleitoral na TV e no rádio vai até amanhã, mas hoje é o último dia para as reuniões públicas e comícios, de acordo com a lei eleitoral. Mas em São Paulo, os 2 candidatos não se animaram. João Dória não teve compromissos públicos durante o dia. Já Márcio França deu entrevistas por telefone para rádios do interior. Neste segundo turno, Márcio França dividiu a agenda entre a capital e o interior, aproveitando as viagens para compromissos como governador do estado. Destacou a segurança pública em encontros com policiais e a saúde na visita a obras de hospitais e unidades básicas. No litoral, privilegiou a cidade de São Vicente, onde já foi prefeito. O candidato do PSDB focou a campanha de segundo turno na capital e Grande São Paulo. Buscou visitar lugares para os quais garantiu benefícios quando prefeito, como creches. Ambos colocam o ensino em tempo integral como meta para a educação, além do compromisso de alfabetizar as crianças até os 7 anos de idade. Dória fala em escolas informatizadas e professores valorizados, e França na formação continuada dos educadores. Depois do apoio de Paulo Scaff, do MDB, Márcio França passou a prometer levar o padrão SESI para as escolas públicas do estado. Na saúde, o candidato do PSB propõe emprestar dinheiro do BNDES de São Paulo, sem juros, para as Santas Casas. Já Dória promete ampliar a rede de atendimento de pessoas com deficiência. Na habitação, Dória promete buscar parcerias com a iniciativa privada para construir moradias. Já França disse que pretende instalar elevadores movidos a energia solar nos prédios da CDHU. Vamos aos detalhes da pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. Segundo a pesquisa, a disputa está muito acirrada entre Dória e França. Vamos aos números. João Dória, do PSDB, tinha na semana passada, em votos válidos, que excluem brancos e nulos, 53%, e agora caiu 1 ponto e tem 52%. Márcio França, do PSB, aparecia com 47% e hoje subiu 1 e tem 48%. Nos votos totais, Dória tinha 44% e no novo levantamento tem 43%. França tinha 40% e hoje manteve o índice. Em branco, nulo, eram 9% e agora se manteve o mesmo número. Não sabem ou não responderam eram 7% e hoje 8%. O Datafolha também analisou a rejeição dos candidatos. Os dois têm o mesmo índice, 42%. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai pedir a extradição do coronel da Reserva do Exército, Antônio Carlos Alves Correia, que aparece em vídeo ofendendo a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. No vídeo, o coronel ameaça a ministra, caso sejam aceitas as ações contra Jair Bolsonaro do PSL por Caixa 2 e abuso de poder econômico. A Procuradoria pediu a abertura de inquérito policial para apurar os crimes de calúnia, difamação, injúria e ameaça, entre outros. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a mudança no discurso de Jair Bolsonaro nessa reta final das eleições. Há 2 Bolsonaros na praça. Um exibe nas redes sociais a retórica crispada do candidato em fim de campanha, preocupado em manter apoiadores mobilizados. Outro ensaia em reuniões reservadas o timbre moderado de um favorito a virar presidente no domingo. Esse Bolsonaro que se equipa entre 4 paredes para governar começa a ficar bem diferente do Bolsonaro do palanque eletrônico. À medida que vai farejando a perspectiva de vitória, é natural que um candidato aproxime sua retórica da realidade. No tudo ou nada da campanha, os programas de governo tornam-se aguados e as promessas
ajustam-se mais àquilo que o eleitor deseja ouvir do que à viabilidade da consecução do que é prometido. Confirmando-se os prognósticos de vitória, o risco que um candidato tido como mitológico corre é o de ficar irreconhecível. O ministério ultra enxuto de Bolsonaro começou a esticar. O meio ambiente não será mais fundido à agricultura. A pasta da Indústria e Comércio não será mais incorporada à Fazenda. O governo Temer já não é de todo ruim. Integrantes da equipe econômica podem ser aproveitados. O time de ministros especialistas pode ter um ou outro político derrotado nas urnas. Bolsonaro começa a virar ex-Bolsonaro antes mesmo de se tornar presidente. Boa noite. Condenado por lavagem de dinheiro na Lava Jato, o empresário Natalino Bertin virou réu na nova ação por sonegação de 40 milhões de reais. Acusado de fraudar a declaração do imposto de renda de 2011, Natalino Bertin virou réu por supostamente ter sonegado 40 milhões de reais referentes a transações financeiras entre empresas, conforme decisão da Justiça de São Paulo. O dono do frigorífico Bertin já cumpre pena de 4 anos e 2 meses de prisão em Curitiba. Ele foi alvo da Operação Carbono 14, relacionada ao empréstimo de 12 milhões de reais do Banco Chain, junto com condenados no mensalão do PT. Segundo a Lava Jato, metade do valor foi repassado para sua empresa. Hoje foram cumpridos 13 mandados judiciais contra grupos investigados por fraudes nos saques do abono salarial do PIS em São Paulo, Embu das Artes e Taboão da Serra. A polícia realizou buscas e apreensões de material usado no crime para recebimento do dinheiro do PIS. Segundo as investigações, que identificaram cerca de 150 saques fraudulentos, os bandidos conseguiam informações de quem tinha direito ao abono salarial e realizavam a retirada da quantia em agências bancárias usando documentos falsos. A Polícia Federal verifica a relação com grupos que praticavam o mesmo golpe em outras cidades do estado de São Paulo. Os trabalhos começaram na delegacia de Cruzeiro, né? O primeiro trabalho foi com base no auto de prisão em flagrante. Desencadeamos no mês de agosto a primeira fase da operação, conseguimos elementos suficientes para agora a segunda fase, que foi desencadeada nesta manhã. Morreu hoje em Minas Gerais o empresário Jerônimo da Silva Leal Júnior. Ele era o dono da empresa de segurança envolvida num tiroteio entre policiais de São Paulo e Minas Gerais numa negociação ilícita. Jerônimo da Silva Leal Júnior, de 42 anos, morreu na manhã de hoje. Ele havia sido baleado e estava internado sob escolta policial depois de ser indiciado pelo homicídio da outra vítima no tiroteio, um policial civil de Minas Gerais chamado Rodrigo Francisco. Jerônimo era dono de uma empresa do ramo de segurança e tinha sido contratado para fornecer escolta armada de 9 policiais de São Paulo a outro empresário envolvido no esquema, Flávio de Souza Guimarães. Flávio viajou para Juiz de Fora na companhia dos policiais de São Paulo, com o objetivo de efetuar uma negociação ilícita com um terceiro empresário, o doleiro Antônio Vilela, de 66 anos, dono dos 14 milhões de reais, a maioria em notas falsas, apreendidos pela polícia. Segundo a investigação, a troca de tiros aconteceu justamente durante a tentativa frustrada da negociação do dinheiro. Flávio Guimarães, que é presidente executivo do grupo AJC, do ramo de engenharia e construção, negou em depoimento que o negócio teria relação com um Caixa 2 eleitoral. A investigação agora está com a Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. 4 policiais civis aqui de São Paulo, 2 delegados e 2 investigadores vão responder por lavagem de dinheiro. Eles tiveram a prisão preventiva decretada e já foram transferidos para um presídio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais de Minas Gerais, que também participaram do tiroteio, não foram presos, mas vão responder por prevaricação, que é quando o funcionário público deixa de praticar o seu dever. Segundo o delegado que assumiu inicialmente o caso, eles não usaram os protocolos legais da polícia para esses tipos de caso. A Corregedoria Mineira investiga se eles também faziam escolta particular para o doleiro preso.
Antônio Vilela, dono dos 14 milhões de reais falsos, foi preso em flagrante por estelionato. A polícia também apreendeu armas, cartuchos, carros e distintivos da polícia. Mulheres presas por tráfico de drogas, que estão grávidas ou que têm filhos de até 12 anos, vão poder cumprir prisão domiciliar. Essa decisão é do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. A medida vale para presas que têm filhos de até 12 anos ou que estão grávidas. Lewandowski também autorizou a prisão domiciliar para as condenadas que são mães e que ainda podem recorrer da sentença. A decisão do ministro seguiu o entendimento da segunda turma do STF. Dados do Departamento Penitenciário Nacional apontam que quase 15 mil mulheres do sistema prisional podem ser beneficiadas com a decisão. Segundo o ministro, as presas mães e grávidas são as mais vulneráveis da população. Ricardo Lewandowski também determinou que o Congresso Nacional seja notificado para iniciar um estudo sobre a possibilidade de garantir o benefício, mesmo em caso de condenação definitiva. Lewandowski é relator do habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo em fevereiro deste ano a todas as mulheres presas de forma preventiva que estejam grávidas ou tenham filhos de até 12 anos de idade. Apesar da decisão, muitos magistrados justificavam a não aplicação da medida pelo fato da presa ter sido flagrada com drogas. Ao reverter as decisões, Lewandowski escreveu que o envolvimento com o tráfico não afasta a determinação do Supremo ou revoga o direito da mulher de cuidar dos filhos e que não há razão para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos. Ex-ministro de Economia da Espanha, acusado de fraude com cartões corporativos, se entregou à polícia. Ele foi condenado à prisão por fraudar bancos onde foi diretor. Rodrigo Rato se entregou depois de perder um recurso para evitar a condenação por pagar despesas pessoais com cartões empresariais, quando era diretor de bancos espanhóis. Rato e outros 64 ex-dirigentes e membros de conselhos administrativos de instituições financeiras são acusados de desviar 14 milhões de dólares entre 2003 e 2012. Rodrigo Rato foi ministro da Fazenda no governo conservador de José Maria Aznar, de 1996 a 94, e assumiu o cargo de diretor-gerente do FMI de 2004 a 2007. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou em primeira votação o novo orçamento para 2019. A proposta, apontada como a mais austera da história do país, é uma vitória do governo, que tenta fazer duros cortes de gastos impostos pelo Fundo Monetário Internacional para dar empréstimo de 57 bilhões de dólares no mês passado. Entre os pontos mais polêmicos, o governo Macri propõe cortar 10 bilhões de dólares em gastos com saúde, educação, pesquisa, transportes, obras públicas e cultura. Os cortes propostos geraram protestos em Buenos Aires, com confrontos entre a polícia e manifestantes no centro da capital. Agora, a lei orçamentária vai para o Senado, onde deve ser votada no mês que vem. Nos Estados Unidos, a polícia interceptou hoje mais 2 pacotes, provavelmente com explosivos enviados pelo correio. Até agora, 10 pacotes foram interceptados. Um pacote enviado ao ator Robert De Niro foi encontrado num imóvel dele em Nova York. Outros 2 envelopes, endereçados ao ex-vice-presidente Joe Biden, foram achados em postos do correio, no estado de Delaware, onde ele mora. Segundo o FBI, os novos pacotes são parecidos com os que foram interceptados nos últimos dias. Desde segunda-feira, pacotes com dispositivos que parecem ser explosivos foram mandados para vários democratas nos Estados Unidos, entre eles o ex-presidente Barack Obama e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Por enquanto, ninguém assumiu a responsabilidade pelos atentados e ninguém foi detido. Os destinatários têm em comum o fato de serem de oposição ao governo Trump, e muitos já foram atacados pelo presidente. Hoje, pelo Twitter, Trump acusou redes de comunicação de alimentar a raiva contra os políticos. O Banco Central Brasileiro divulgou hoje que as contas externas, que somam as transações financeiras e compra e venda de mercadorias e serviços com outros países, tiveram saldo positivo de 32 milhões de dólares em setembro. O destaque na balança comercial foi o aumento da exportação de milho.
Mas apesar do superávit, o resultado está bem abaixo do mesmo período do ano passado, quando o saldo chegou a 423 milhões de dólares. E no acumulado do ano, o resultado foi negativo, com um déficit de 7 bilhões 435 milhões de dólares. O Banco Central também divulgou que os gastos dos brasileiros no exterior diminuíram 30% em setembro. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A queda dos gastos de brasileiros no exterior veio muito da disparada do dólar e do euro. Em setembro, com as incertezas em relação às eleições, o dólar bateu em R$ 4,20. Hoje fechou em torno de R$ 3,70. Gastos menores até ajudaram a melhorar o saldo das contas no mês. Mas já faz tempo que as contas externas são um dos melhores dados da economia. O déficit seria bem maior até se a economia estivesse crescendo mais como se previa. Haveria maior consumo, até de importados, mais investimentos, maior produção, que levaria também ao aumento das compras de máquinas, equipamentos e insumos no exterior. Os brasileiros poderiam gastar mais nas viagens para fora. Déficit relacionado à atividade econômica não é problema. Além disso, o Brasil resolveu a questão do endividamento externo. Muitas empresas têm dívidas em moeda estrangeira, o que traz dificuldades diante de oscilações mais fortes do câmbio. Mas em termos de país, não há essa preocupação. Temos reservas cambiais elevadas, o que também deixa o Brasil menos vulnerável. Só que para ficar blindado mesmo, é preciso colocar em ordem as contas públicas. O desequilíbrio fiscal, a dívida do governo pioram a avaliação do risco país, o que pode afetar o fluxo de investimentos, o câmbio, com consequências para a inflação, a política de juros e toda a economia, principalmente com o cenário externo se mostrando menos favorável. Daí a expectativa que o próximo governo anuncie com rapidez um plano viável de ajuste das contas e consiga encaminhá-lo de forma satisfatória. Sem isso, pode não sustentar sequer o ânimo do mercado. O ajuste é imprescindível, até para que se possa ter uma retomada consistente do crescimento. Se a economia não reagir, até o apoio da sociedade ao novo governo pode ficar comprometido, por maior que seja o respaldo que vier das urnas. A crise econômica colaborou muito para o cansaço do país com os políticos em geral. Não foi só a corrupção. A cobrança por resultados parece inevitável. Boa noite. Mais da metade dos casos de roubo seguido de morte registrados no estado de São Paulo no último mês aconteceram aqui na capital. Esses e outros indicadores de violência foram divulgados agora há pouco. A repórter Carla Rodeiro está na Secretaria da Segurança Pública e tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Pois é, chama a atenção o aumento dos casos de latrocínio na capital. Em setembro, 10 pessoas foram mortas por ladrões na cidade de São Paulo. No mesmo mês de 2017, houve 2 casos de latrocínio. No estado, houve queda. Foram 11 casos neste ano contra 22 em setembro do ano passado. Já o número de homicídios, que é o principal indicador de violência, caiu cerca de 15%. Mesmo assim, 221 pessoas foram assassinadas no estado de São Paulo. Na capital, foram 46 casos de homicídio em setembro. Já os casos de furto aumentaram na capital, de acordo com os boletins de ocorrência que foram registrados. Houve 15.524 furtos em setembro, um aumento de 156 casos em relação a setembro de 2017. É com vocês no estúdio. A quinta-feira foi mais um dia de chuva e temperaturas amenas aqui em São Paulo. Pois é, a máxima não passou dos 22 graus. Será que o tempo fica assim até o fim de semana? Mariana Armentano traz os detalhes pra gente. O destaque continua sendo as chuvas no centro-sul do país. Entre amanhã e o fim de semana, o tempo fica ainda bastante instável, principalmente entre o sul, sudeste e parte do centro-oeste do país. É que um ciclone extratropical se forma na costa do sul do Brasil e provoca ventos fortes, e aí não se descartam os temporais. Como a gente vê no mapa, só não chove ainda nessa área em amarelo, que pega boa parte das regiões norte e nordeste. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Curitiba a máxima não passa dos 20 graus, com chuvas a partir da tarde. Em BH os termômetros ficam entre 17 e 27 graus, com pancadas a qualquer hora.
assim como em Campo Grande. Por lá a máxima vai aos 29 e em Aracaju, sexta-feira de sol forte, calorão na casa dos 30 graus. Para São Paulo, a previsão é de mais um dia instável, mas o tempo não fica totalmente fechado, não. A sexta-feira amanhece com muitas nuvens, mas sem chuvas, e no decorrer do dia chove fraco no leste de São Paulo, o que inclui aqui a capital. Nas demais áreas pode chover a qualquer hora. A máxima não vai passar dos 24 graus em Marília e dos 27 em Presidente Bernardes e em Araçatuba. No litoral, máxima em torno dos 24 graus em Santos e dos 25 em Caraguatatuba. Para a capital, a temperatura sobe nesses próximos dias, mas depois esfria de novo, viu? Nessa madrugada, mínima de 18 e máxima amanhã de 24 graus com chuvas a partir da tarde. No sábado, a máxima vai aos 26, mas já volta a chover a qualquer hora. E no domingo, apesar da nebulosidade, não chove, mas esfria. A máxima cai para 21 graus por aqui. Pela primeira vez, o artista chinês Ai Weiwei faz uma exposição individual no Brasil. As obras expostas retratam questões políticas e sociais. Na entrada do parque, bem em frente ao obelisco, uma escultura de bicicletas chama a atenção e já é um aperitivo para o que o público vai ver dentro da oca. A exposição é grandiosa. Uma única instalação ocupa uma sala inteira. É um tapete com 38 toneladas de sementes de girassol feitas em porcelana, pintadas uma a uma à mão. Nesta sequência de fotos, o artista quebra um vaso da dinastia Han e diz que é uma crítica à destruição das relíquias tradicionais da China durante os anos da Revolução Cultural promovida por Mao Tse-tung. A imagem foi montada com peças de Lego. Ai Weiwei é um artista chinês que luta pelos direitos humanos e liberdades individuais e é um forte crítico do governo do país que vive uma ditadura comunista. Por causa dessa militância, foi preso e impedido de deixar a China entre 2011 e 2015. Straight, que em português significa reto, é uma instalação com 164 toneladas de vergalhões de aço. Mas este não é um material qualquer. Essas peças foram retiradas dos escombros de uma cidade que foi devastada por um terremoto na China em 2008. Embaixo dessas peças, mais de 5.000 crianças morreram. O número faz parte de um levantamento feito pelo artista logo após o terremoto. Incomodado com a falta de transparência na divulgação das mortes, ele e voluntários passaram a procurar as famílias das vítimas e fizeram um painel com os nomes das crianças que morreram. É profundo, bem profundo. O dedo sempre apontado, né, para as coisas sociais, e acho que é importante. Esse bote com 60 metros de comprimento e 51 figuras humanas representa uma outra fase da produção do artista. Após receber autorização para deixar a China, Ai Weiwei começa a viajar pelo mundo em mais de 40 campos de refugiados. A viagem virou o documentário Human Flow e, além do bote, ele produziu outras peças e desenhos com o tema. Então, estou achando uma visita bem interessante para a gente brasileiro que não tem acesso a esse tipo de coisa. A primeira impressão é que a gente fica comovida. Ai Weiwei já visitou o Brasil várias vezes. No Nordeste, produziu obras como a série feita com raízes de árvores mortas de pequi vinagreiro e também uma escultura de gesso moldada com o próprio corpo. O Palmeiras perdeu para o Boca Juniors da Argentina ontem na primeira partida da semifinal da Libertadores da América. Esse mau resultado obriga agora o time de Felipão a fazer pelo menos 2 gols na partida aqui em São Paulo. Dentro do estádio, milhares de vozes que empurraram o Boca durante 90 minutos sem parar. Nem depois do jogo eles param. Felipão teve problemas para responder a primeira pergunta da coletiva. Tem que falar
vocês não vão ouvir direito, mas tivemos uma pressão muito grande, mas que não resultou em nada no primeiro tempo, que a gente administrou bem, mas no segundo a equipe do Boca foi mais objetiva. Mais objetiva graças a Benedetto para o Boca, Maledetto para o Palmeiras. Faltavam 7 minutos para o fim do jogo, quando de cabeça ele fez explodir a Bombonera. E teve mais um gol, 4 minutos depois do primeiro. Benedetto chamou Luan para dançar e fuzilou o gol de Everton para aumentar a vantagem do Boca. A derrota por 2-0 complicou demais a vida do Palmeiras na Copa Libertadores da América. Mas pior do que isso não pode ficar. Pelo menos foi essa a mensagem que Filipão passou, na tentativa de mostrar que, por mais que seja difícil, o Verdão ainda pode reverter o resultado e se classificar para a final. A gente vai ter que administrar de tal forma para jogar esse jogo com o Flamengo como um jogo muito importante e depois pensar no Boca novamente como fazer ou como colocar a equipe em campo para tentar ter uma reviravolta. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. O Palmeiras perdeu em Buenos Aires justamente porque teve medo de perder. Faltou ousadia, confiança, atitude. De que adianta ter o melhor elenco do país, ser o clube que mais investe, se na hora de decidir a covardia impera? O Palmeiras é mais que isso. É melhor que o Boca, mas não teve a ambição do rival. Não queria nada além de um 0-0, talvez um gol achado numa bola esticada. Dudu até teve uma boa oportunidade e foi só. Acabou castigado por Benedetto, que saiu do banco para subir mais que Felipe Melo para marcar o primeiro e depois dar um giro espetacular, desconcertante em Luan para ampliar e marcar um golaço. Falando em Felipe Melo, ele e o paraguaio Gustavo Gomes foram os melhores do time. Mas não há como negar que, à altura da boa performance, a irresponsabilidade do zagueiro também comprometeu. Não me refiro necessariamente ao lance do gol, quando ele estava na briga com Benedetto, mas sim da falta desnecessária, intempestiva, que gerou o escanteio e o primeiro gol. Detalhes que constroem um resultado. A questão que fica agora é, dá para virar? Teoricamente dá, mas na prática é muito, muito difícil. Ainda mais se considerarmos que na Libertadores, gol marcado fora de casa vale como critério de desempate. Portanto, se o Boca fizer um no Allianz Parque, na próxima quarta-feira, o Palmeiras terá que fazer 4 para avançar. Vida dura. Antes disso, entretanto, vai ter que pensar no Flamengo, adversário do próximo sábado no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, lotado. Se perder, vê a diferença no Brasileirão cair para apenas 1 ponto. E vai ainda mais pressionado para o confronto com o Boca em São Paulo. Favorito em todas as competições, o Palmeiras corre o risco de ficar sem nada neste ano. Mas agora é hora de ousar. Ouviu, Felipão? Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Carlos Aratini, que foi reeleito como deputado federal pelo PT de São Paulo. Até já. Neste domingo, o debate rola solto no Mesa Redonda. Lance a lance. Todas as emoções e polêmicas da luta pela liderança no Brasileirão. E o desempenho de Grêmio e Palmeiras na Libertadores. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Famílias ou pessoas em situação de fragilidade encontram apoio no Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura. São 54 unidades em São Paulo. Seu direito de saber é nosso dever. Atenção! A Justiça Eleitoral concede a João Dória direito de resposta contra o candidato Márcio França. Ao contrário do que diz a propaganda do candidato Márcio França, João Dória não obteve vantagens nos governos Lula e Dilma. Na sentença que condenou o candidato Márcio França, o juiz esclarece que o material veiculado está absolutamente fora de contexto, expondo inverdades e degradando a imagem de João Dória. Essa é a verdade. E aí, vó? Tá fazendo o quê? Pesquisando sobre os meus candidatos. Você já sabe como votar?
Ainda não. Então eu vou te ensinar agora. A votação vai ser das 8 às 17 horas. Você vai precisar levar um documento oficial com foto e o título de eleitor. Quem tem biometria pode levar só o e-título no celular. Pode deixar. Valeu, vó. Peraí, como eu faço uma live para as minhas amigas aqui? Justiça Eleitoral. Quando foi prefeito, Haddad foi rejeitado. Não se reelegeu e agora é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Enquanto o povo de São Paulo sofria com a falta de moradia, Haddad e Dilma gastaram 30 milhões de reais para comprar um terreno e repassar ao MTST. E não é à toa que eles apoiam Haddad. O PT só governa para os amigos. Se o Haddad não conseguiu governar São Paulo, você acha que ele dá conta do Brasil? Haddad é PT. E o PT, o Brasil não quer mais. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. De segunda a sexta, Mariana Armentano traz muita informação para o seu fim de tarde. Notícias ágeis, abordagens precisas, prestação de serviço e interatividade. Gazeta News, de segunda a sexta, 15 para 6 da tarde. Oferecimento Crédito Banco do Brasil. Até 1 milhão em prêmios. Na disputa pela presidência, novo Datafolha mostra que a diferença entre os candidatos Bolsonaro e Haddad caiu 6 pontos em uma semana. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos. Vamos aos números. Nos votos válidos, onde são excluídos votos brancos e nulos, o resultado ficou assim. Na semana passada, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 59% e agora caiu 3 pontos e tem 56%. Fernando Haddad, do PT, tinha 41% e hoje subiu 3 pontos, agora aparece com 44%. Nos votos totais, na semana passada, Bolsonaro tinha 50% e agora caiu 2 pontos e tem 48%. Haddad aparecia com 35% e agora subiu 3% e registrou 38%. Branco e nulo eram 10% e agora 8%. Não sabem ou não responderam eram 5% e no novo levantamento são 6%. O Datafolha também analisou a rejeição dos candidatos. Na semana passada disseram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, 41%, agora 44%. Em Fernando Haddad eram 54% e hoje 52%. O PT na reta final da eleição 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, do PT, que está no 4º mandato e foi reeleito com 137.909 votos. Carlos Zaratini é petista histórico, com extensa carreira política, tendo sido vereador e deputado estadual em São Paulo, secretário do Transporte do governo Marta Suplicy e líder do PT na Câmara Federal. Parabéns, Zaratini. Obrigado, Maria Lídia. Muito voto. Obrigado a todos os que nos apoiaram. Né? E uma responsabilidade enorme. Exatamente. Quase 138 mil votos. Bom, nós vimos aí agora as pesquisas, né, que estavam sendo esperadas e observando que tem um dado positivo para Fernando Haddad, que é a redução da diferença entre Bolsonaro e Haddad. Hoje, o diretor do Ibope, Montenegro, ele fez ali uma referência que, para eles lá no Ibope, o Bolsonaro já está eleito, só se acontecer um tsunami para ele não vencer nessa eleição. Com uma declaração dessa, com o resultado da pesquisa e o calendário na sua frente, sabendo do pouco tempo que resta, qual é a sua expectativa? Bom, Montenegro já errou uma outra vez, né? Também quando ele disse que o Serra ia ganhar do Lula. Né? Então, Montenegro costuma errar.
né? Apesar dele ser um bom pesquisador e fazer boas pesquisas. Mas os prognósticos são falhos. Eu acho que o clima no Brasil é o clima da virada, né? Aqui em São Paulo a gente está vendo manifestações, tivemos hoje, está tendo agora em Recife uma manifestação gigante, né? Em todo lugar que o Haddad vai, está mobilizando muita gente e tem um espírito democrático, de impedir a volta de um regime ditatorial no país, um regime que vai retirar liberdades do povo brasileiro e retirar direitos também, né? Direitos que foram conquistados ao longo de muitos anos, de décadas, né? E que agora estão ameaçados. A Previdência Social, a legislação trabalhista, eles querem mudar ainda mais, criar a tal da carteira verde e amarela, onde não tem nenhum direito a não ser o salário. Enfim, a entrega do país para os estrangeiros, são situações que o povo brasileiro reage e reage firmemente. Agora é interessante que Haddad avançou agora nessa reta final do segundo turno. A rejeição de Bolsonaro, ela adquire aí um nível mais elevado. Para muitos petistas, eu andei conversando, eles atribuem isso mais até do que de uma percepção dessas razões que você elencou agora, ao tom de campanha de Fernando Haddad, que mudou completamente. Ele subiu o tom, ele está com um discurso mais assertivo, mais agressivo e chamando muita atenção para a gravidade das declarações de Bolsonaro, principalmente aquela na Avenida Paulista. Bom, eu quero saber, você acha que há tempo para que esse novo discurso, né, surta o efeito esperado por vocês? Sim, há tempo. Você vê que no primeiro turno, a votação do Bolsonaro, os institutos estavam dando um percentual que, ao final, foi bem maior do que aquilo que estava sendo colocado 2 dias antes, né? Então, existe uma movimentação do eleitorado grande. Você tem um número de cerca de 16% de pessoas que dizem não saber em quem votar, que vão votar nulo ou branco, né? Ou seja, um conjunto de 16% praticamente que pode se movimentar. E a diferença é de 10%, né? Bom, nos pode votos se movimentar para os dois lados, né? Pode se movimentar para os dois lados. Por isso que eu acho que existe a possibilidade, como o movimento nesse segundo turno tem sido em direção ao Haddad, é que a gente tem essa esperança de que vai se juntar esse movimento capaz de derrotar o Bolsonaro. Tá. Bom, agora Lula. Lula demorou para aparecer nesse segundo turno. Então, ele apareceu através dessa carta, em que ele faz as declarações de que tem uma ameaça fascista pairando sobre o Brasil, ameaçando a democracia do Brasil, o Estado democrático de direito e conclamando as pessoas a impedirem que isso aconteça. Lula fala que é hora de votar em Fernando Haddad, que representa a sobrevivência do pacto democrático. Bom, isso eu destaquei da carta, que é longa. Agora, considerando a amplitude da onda antipetista, que deu tanta projeção e vigor político a Bolsonaro, a ponto dele estar liderando aí as pesquisas de preferência de voto, esse apelo do Lula, faltando tão poucos dias para a eleição, ajuda ou atrapalha? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a onda que houve não foi uma onda antipetista, foi uma onda antipolítica. Porque se você vê o PMDB, o PSDB, sofreram reduções nas suas bancadas, tiveram derrotas eleitorais maiores que a do PT. Né? Então, a onda do primeiro turno foi uma onda antipolítico, foi uma onda de votar no novo, de votar alguma coisa que fosse diferente. Né? Agora, no segundo turno, com destaque pro o Bolsonaro, ele tenta transformar essa onda numa onda antipetista. Então, ele cria aquelas propagandas, né? Tentando criar um terror, colocando essa questão da Venezuela, que nunca foi uma posição do PT,
PT nunca foi bolivariano, nada disso. Então, nos 13 anos que nós governamos, sempre houve total respeito ao regime democrático, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Nunca houve qualquer ameaça em relação a isso. Então, ele está tentando aproveitar aquela onda do primeiro turno, direcionar essa onda contra o PT. Né? Agora, é uma coisa que não cola, né? E isso a população agora está sentindo, né, que está se questionando sobre esse voto no Bolsonaro. E os Você apoios, está me entendendo? Zaratini, e os apoios, né? Tá aí uma expectativa muito grande, né? Ciro Gomes está voltando da Europa e tal. Ele, antes de viajar, disse que apoiava e era um apoio crítico a Fernando Haddad. Marina Silva veio com essa conversa também, de apoio crítico a Fernando Haddad. É uma ressalva. O que é isso, Zaratini? O que é apoio crítico? É apoio envergonhado? É apoio envergonhado? O que é isso? Apoio é apoio ou não é apoio? Eu acho que estão apoiando, como o Goldman está apoiando, como não, o é diferente, Pereira o Goldman tá não é apoio, ele declarou voto. Declarou voto. É diferente de apoio crítico. Não, mas eu entendi que apoio foi crítico muito mais porque direto. Vai votar. Né? Então, o Goldman está votando, a Marina está votando, né? O próprio PDT está votando. É evidente que se o Ciro desse uma declaração mais incisiva, ajudaria mais. E se a diferença for pequena, a responsabilidade do Ciro será ainda maior, né? Porque se houver uma derrota do Haddad por uma diferença pequena, isso será cobrado do Ciro pelo resto da sua vida. Né? Então, essas isso é uma questões... ameaça? Não é ameaça não, isso é o que vai acontecer. Né? Porque eu não estou ameaçando, eu estou prevendo. Mas eu acho que a gente vai ganhar, entende? Independente dessa declaração do Ciro. Agora, o fato é que muitas personalidades do campo democrático estão se dispondo a apoiar o Fernando Haddad. E a ferrugem da porta do Fernando Henrique? Você acha que vai sair, vai desemperrar essa porta? Eu acho que o Fernando Henrique está com certo orgulho, mas eu acho que ele já deu uma declaração avançada dizendo que não vota no Bolsonaro e que repudia aquilo que o Bolsonaro representa de retrocesso, do fascismo, enfim. Ele ficou impactado com essa fala do Bolsonaro no domingo porque ela ressuscitou fantasmas, né, que estavam mortos na nossa sociedade e expressou claramente aquilo que ele pretende fazer, implantar um regime de perseguição política. Carlos Zaratini, muito obrigada mais uma vez. Eu que muito agradeço. Boa sorte Muito na sua obrigado. nova empreitada. Boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Datafolha divulga nova pesquisa para presidente. Bolsonaro tem 56% e Haddad 44% dos votos válidos. Bolsonaro critica a divisão em seu partido na eleição para o governo paulista. O candidato pediu prioridade na busca de votos para ele e não na briga entre Dória e França. Há 3 dias da votação, Haddad ainda fala em contar com o apoio de Ciro Gomes. O candidato reafirmou confiança numa onda da virada para reverter a desvantagem. Em São Paulo, o Datafolha mostra Dória com 52% e França com 48% dos votos válidos. Nossa reportagem fez um balanço da tensão da campanha e das propostas dos candidatos. Mulheres grávidas e mães acusadas de tráfico vão ter o direito à prisão domiciliar. A decisão do Supremo determina que os filhos devem ter até 12 anos. A edição de hoje pode ser vista no Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 5 da tarde, em Hora do Voto. Confira a apuração dos votos das eleições 2018.